I'm here again and this is our class 4, alright? So, nessa nova aula a gente vai aprender um novo conteúdo bem legal e com algumas particularidades. O nome desse novo assunto é a New Verbal Time, seria o Simple Present, ou que a gente chama em português o presente simples. Nesse primeiro momento a gente vai aprender como utilizar o Simple Present da forma positive, ou seja, da forma afirmativa. Para que vocês consigam entender um pouco melhor, eu trouxe alguns exemplos para vocês, mas vale ressaltar que o Simple Present, ele sempre vai ser utilizado em ações no presente, desde que essas ações possuam algum tipo de frequência ou rotina. Não necessariamente precisa ser algo que você faça todos os dias, mas algo que você faz geralmente, usualmente, alright? Então tá. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é I write a letter. Eu escrevo uma carta. Então, para eu poder dizer em inglês que eu escrevo uma carta, eu vou precisar de um sujeito, de um verbo e de um objeto, né? Algo que vai indicar o que eu estou fazendo. Lembrem que a gente está usando aqui a letter, uma carta, que tem a ver com aquele conteúdo que eu passei para vocês na última aula, que a diferença do A para o N, no caso eu estou usando aqui o A, porque a primeira letra aqui começa com uma consoante, letter. Então, nesse caso, eu vou utilizar o A e não E, ok? Só para a gente poder relembrar essa partezinha. Entretanto, para a gente poder utilizar o Simple Present, a gente só vai precisar basicamente disso. Um sujeito, um verbo e um complemento. A mesma coisa acontece aqui para vocês entenderem. You drink coffee. Você bebe café. Então, novamente estou utilizando um sujeito, estou utilizando o verbo drink e estou utilizando um complemento, ou um objeto, que é o coffee. Alright? Aqui também nós temos um outro exemplo, que é He goes to college daily. Então, ele vai ao colégio diariamente. É só importante, eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, que nesse exemplo, esse verbo go, ele no infinitivo é to go. Se eu fosse utilizar ele tanto com I quanto you, eu colocaria I go or you go, alright? Só que como eu estou utilizando com he, ele vai ser acrescido de ES. Isso vai acontecer tanto com he quanto com she e o it, ok? Então, todas as vezes que nós formos utilizar esses sujeitos, os verbos, eles vão se modificar. Eles vão ser acrescidos geralmente de ES. A gente vai ver que existem algumas outras particularidades também referente ao he, she, it. Mas esse é o que a gente vai estar encaminhando pelo Google Classroom, explicando certinho para vocês como que funcionam, quais são essas regras. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem nos procurar e a gente explica um pouco melhor, ok? Mas basicamente essa é a forma da gente poder afirmar algo que está fazendo no presente, ok? Agora, como nós podemos negar algo que nós estamos fazendo no presente? Por exemplo, se alguém pergunta se você está fazendo alguma coisa e você quer dizer que não está fazendo, ou que não faz, ou que não está em algum lugar. Então, essa é a forma da gente poder organizar. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês de como seria a estrutura dessa frase. Por exemplo, Sita does not sing songs. Então, Sita é o nome de uma pessoa, Sita não canta canções ou músicas. Nesse caso, para eu poder negar e dizer que ela não canta músicas, eu vou precisar usar um complemento. É um amiguinho disso que a gente chama de verbo principal, que vai ser o does com o not. Lembrando que a gente vai usar o does porque se refere a he, she e it. Quando a gente se referir com outros sujeitos que não sejam esses três, no caso de they, ou I, you, we, a gente vai utilizar o complemento do e não does, ok? Então, nesse caso, eu vou colocar cita, o verbo auxiliar, o not, que é para poder negar, o verbo principal, sing, songs, ok? Então, cita não canta canções ou músicas. A mesma forma acontece aqui. They do not read the Hindu daily. Então, eles não leem o hindu diariamente.
Novamente, eu estou utilizando o sujeito, o verbo auxiliar, o not para poder negar, o verbo principal, a ação, e eu estou dizendo com que frequência isso não acontece, ok? Agora a gente vai se perguntar, sim, mas como a gente consegue fazer perguntas no presente? Também existe uma forma, um jeito que eu organizei aqui para vocês. Por exemplo, a gente usa Do I write a letter? Então, só para que vocês possam lembrar, não sei se vocês lembram da lição que a gente deu sobre o verb to be, toda vez que tinha uma frase interrogativa, a gente precisava colocar o verb to be antes do sujeito. Então, am I e alguma coisa, ou are you, ou are we, ou are they, ou is he. Então, a mesma coisa acontece aqui. Esse verbo auxiliar, ele vai antes do sujeito. E aqui a frase continua com o verbo principal e o complemento. Então, do I write a letter? Eu escrevo uma carta? É a forma da gente poder fazer essa sentença na forma interrogativa. A mesma coisa acontece aqui. Does he study English? Ele estuda inglês. Então, como does, como eu acabei de explicar para vocês, é o complemento de he, she, it, ele vai ser colocado antes do sujeito e novamente continua aqui com o verbo principal e o complemento, ok? Aí, alguns alunos, alguns estudantes, às vezes têm algumas dificuldades com relação ao verbo to be. Aí eu vou começar a falar sobre algumas particularidades com vocês acerca do verbo to be e eu gostaria que vocês pudessem prestar atenção. Por exemplo, toda vez que a gente usa o verb to be, a gente sempre vai utilizar nessa forma, seja para poder, nesse caso, para poder fazer uma pergunta, né? Mas se fosse para afirmar, a gente ia falar he is your friend, né? Seria essa forma, essa estrutura. O verb to be, quando ele é o principal da sentença, nunca deve ser utilizado com do ou com does. Nunca. Porque o verb to be, ele tem uma forma própria de se configurar. Veja, quando o verb to be é o principal na sentença, ok? Então, nesse caso, essa sentença está certa. Essa sentença com esse verbo auxiliar estaria errada. Se colocasse o does, também estaria errado. Porque o verb to be é o principal aqui e a composição dele correta é essa, ok? Então, is he your friend? Essa é a forma correta. Does is he your friend? É incorreta. A mesma coisa aqui. Are we afraid? Nós estamos com medo? Do are we afraid? Essa está errada. Essa está correta. Ok? Só que aí a gente tem um outro exemplo, que é no caso do verb to be. Ele está em uma frase, mas ele não é o principal dentro dessa frase. Então, a gente pode utilizar o complemento. É o caso dessa frase. Vamos ver como ela fica em português. Vocês querem ser, ou você quer ser um ator, ou vocês querem, vocês não, mas você quer ser um ator? Nesse caso, esse ser, to be, que é ser, estar, como a gente já explicou para vocês, ele não está sendo o verbo principal dentro dessa sentença. Na verdade, o verbo principal é want. Como o verbo principal é want, eu vou precisar do complemento. Do you want to be? Esse to be ser, ele só está sendo um complemento para o want. Então, você quer ser um ator? Então, aí, essa seria a forma em que o to be estaria sendo utilizado corretamente com do, ok? Ou, se a gente fosse negar, para poder utilizar o do com not, I don't want to be an actor, ok? Eu não quero ser um ator. Então, eu estou utilizando do com not para poder negar o verbo principal, então ele está negando o verbo principal, e o to be ele está sendo usado apenas como um complemento para poder fazer com que a frase ela tenha um sentido, ok? Então, se vocês tiverem algumas dúvidas ou questões a respeito do Simple Present, vocês podem falar comigo com o celular, que a gente vai estar sugerindo outras coisas para vocês, outros vídeos, enfim, para que vocês consigam sanar essas questões e conseguir passar por esse tempo verbal. Bom, pessoal, como a gente acabou de ver um pouquinho sobre o Simple Present, suas variações, as suas regras, inclusive se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem falar comigo no celular, que a gente vai estar respondendo vocês por meio do Google Classroom.
A gente veio trazer também um outro conteúdo para vocês conseguirem praticar para a aula de hoje, que é referente, um vocabulário referente às profissões, ocupações, e como vocês poderiam responder o que vocês fazem em inglês. Aqui nós temos 3 perguntas que vocês tanto podem fazer para outras pessoas, quanto as outras pessoas podem fazer para vocês, referente a essa temática. A primeira pergunta seria, what's your job? Qual é o seu trabalho? A segunda é, what's your occupation? Qual a sua ocupação? É basicamente o que a gente fala em português de o que você faz. E a terceira é, what do you do for a living? Que é o que você faz para viver, ok? Então a gente vai começar agora passando uma listinha de algumas dessas profissões. Qualquer coisa, se a gente tiver outras profissões, a gente manda para vocês também no grupo da turma, alright? Então a primeira seria doctor. Então doctor significa médico, ok? A segunda, fireman, que quer dizer bombeiro. A terceira, hairdresser, que quer dizer cabeleireiro ou cabeleireira. A quarta, journalist, que quer dizer jornalista. A quinta, teacher, que quer dizer professor ou professora. Geralmente a gente utiliza teacher para se referir a professores e professoras que dão aula na escola básica. Quando nós estamos nos referindo a professores e professoras da universidade, a gente utiliza professor, alright? E aí nós temos builder, que builder é basicamente pedreiro. Nós temos electrician, que é eletricista. Nós temos mechanic, que é mecânico. Nós temos architect, que é arquiteto. Nós temos administrator, que é administrador. Nós temos artist, que é artista. Banker, que seria bancário. Biologist, que seria biólogo ou bióloga. Nós temos businessman or businesswoman, que seria basicamente empresário, empresária, mulher ou homem de negócios. Nós temos chemist, não é chemist, é chemist, que é químico. Nós temos chef, como a gente considera na cozinha, pessoas que cuidam da cozinha. Nós temos computer programmer, que é programador. Economist, que é economista. Engineer, que é engenheiro ou engenheira. Nós temos dentist, que é dentista. Nós temos judge, que é juiz ou juíza. Nós temos lawyer, que é advogado ou advogada. Nós temos nurse, que é enfermeiro ou enfermeira. Nós temos photographer, que é fotógrafo. Police officer, que é policial. Nós temos politician, que é político. Nós temos psychologist, que é psicólogo ou psicóloga. Nós temos student, que é estudante. Nós temos waiter and waitress, que é garçom ou garçonete. Gente, para a gente finalizar nossa aula de hoje, eu vou estar passando para vocês 4 verbos para vocês praticarem em casa. Lembrando que é muito importante praticar não somente a escrita, mas também a pronúncia, por isso que a gente costuma falar aqui nos vídeos também, para que vocês possam pronunciar em casa, para quando a gente se vê, a gente vê como que vocês estão pronunciando essas palavras. E é muito importante que vocês consigam formular frases a partir desses verbos que a gente está passando de dica, tá bom? Então, o primeiro é o to want, que é o verbo querer no infinitivo, mas obviamente que quando a gente conjuga, a gente não vai colocar I to want, eu não vou falar eu querer, a gente diz eu quero, né? Então, lembrando que quando a gente conjuga, eu não coloco to, ok? Então, I want to go to the cinema. Então, eu quero ir ao cinema. A segunda, to stay, que é ficar. Então, stay here, ele não pode ficar aqui. To prefer, que é preferir. She prefers to eat pizza. Então, ela prefere comer pizza. E o quarto, to travel, que é viajar. Do you like to travel? Você gosta de viajar? Tá bom? Então, pratiquem esses 4 verbos. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente. Até mais!